Mais um dia de treino. A partir de hoje os treinos serão particulares. Não treinarei mais com colegas, apenas da forma como eu vinha treinando, para poder focar nas revisões. Então vamos lá. Primeiro tema, direito civil. Fernanda, residente domiciliada em Vale Sereno em março de 2025, ajuizou a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face de Arthur, médico cirurgião plástico, em razão de alegado erro médico ocorrido durante procedimento estético realizado na cidade de Porto do Leste. Narra que contratou os serviços do réu para a realização de uma cirurgia plástica com finalidade estética, sem indicação funcional ou reparadora, e que o procedimento, realizado em clínica particular, em janeiro de 2022, teve resultado desastroso, com deformações visíveis e assimetrias acentuadas no rosto, perceptíveis inclusive ao olhar leigo, o que lhe causou profunda frustração, sofrimento psíquico e constrangimento social. Afirma que, após constatar o insucesso da cirurgia, procurou outro profissional, o qual atestou que o resultado da intervenção anterior estava muito aquém do aceitável, caracterizando falha técnica. Após novo procedimento corretivo, com esse novo médico, realizado 18 meses depois, alcançou o resultado almejado. Por conta disso, pleiteia a condenação do réu ao ressarcimento do valor desembolsado com a primeira cirurgia, danos materiais, a compensação pelos abalos psicológicos sofridos, danos morais e a indenização por danos estéticos, diante das marcas e alterações temporárias visíveis em seu rosto. Junto com a inicial, juntou os seguintes documentos: plano de procedimento estético assinado pelo réu, em que constam fotos do antes e fotos de referência, que indicavam o resultado almejado, fotos do resultado do depois, recibo de pagamento do procedimento médico, no valor total de R$15 mil, plano de procedimento estético assinado pelo novo médico, fotos do depois que demonstram que a fisionomia atual atende ao esperado. Devidamente citado, o réu apresentou contestação. Em sede preliminar, o réu arguiu a incompetência do juízo de Vale Sereno, sustentando que, por se tratar de responsabilidade contratual, a demanda deveria ser proposta no local onde foi prestado o serviço, qual seja a comarca de Porto do Leste. Como questão prejudicial, alegou a prescrição da pretensão por já transcorrido o prazo trienal previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, contado da data do procedimento cirúrgico. No mérito, nega a existência de erro médico, sustentando que seguiu todos os protocolos e orientações técnicas exigidas para o tipo de procedimento realizado, que não se comprometeu com o resultado específico e que a cirurgia plástica com fins estéticos possui grau de imprevisibilidade, dependendo da resposta individual do organismo de cada paciente. Alega ainda que a responsabilidade civil do médico é subjetiva e por isso não se admite a inversão do ônus da prova como regra, sendo o ônus da autora comprovar a culpa. Afirma que a concepção de beleza ou feiura é subjetiva e que o simples descontentamento da paciente não pode servir de base para a responsabilização civil. Por fim, argumenta que não é juridicamente possível a acumulação de danos estéticos e morais e que, ainda que se admitisse, não houvesse dano efetivo, pois a própria autora, não houve dano efetivo, pois a própria autora reverteu o resultado insatisfatório mediante nova intervenção. Foi produzida prova pericial com indicação de quesitos por ambas as partes. Ao que interessa ao deslinde do caso, o perito respondeu que sim, o resultado do procedimento estava desarmonioso para o senso comum e que não foi constatada falha técnica no procedimento. Excelência, trata-se aqui de uma relação de consumo, e a relação de consumo, tendo em vista a parte vulnerável, no caso a autora, Fernanda, há a necessidade de observância do Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor,
a competência é a residência do consumidor, o domicílio ou residência do consumidor, de modo que a comarca de Vale Sereno é perfeitamente competente de acordo com a distribuição de competências legalmente prevista. Então, a improcedência dessa liminar arguida. Além disso, o próprio réu alega tratar-se de responsabilidade contratual, o que de fato é, e assinala o corrimento do prazo de prescrição de 3 anos, que seria para reparação por prejuízos extracontratuais. Então, na verdade, o prazo contratual, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é o prazo de 10 anos, o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, de modo que não há a prescrição da pretensão como alegado. Em relação ao mérito, em que nega a existência de erro médico e que a cirurgia plástica com fins estéticos possuiria grau de imprevisibilidade, dependendo da resposta individual do organismo de cada paciente, o Superior Tribunal de Justiça compreendeu recentemente, e bem assim vem compreendendo ao longo dos anos, que essa responsabilidade calcada no Código de Defesa do Consumidor do profissional liberal é de fato subjetiva. Mas, em se tratando de cirurgias estéticas, o cirurgião ele tem presunção de culpa. Ok, tive uma interrupção, mas vou continuar aqui de onde eu parei. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê que a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, mas, como entendeu o STJ, há aqui a presunção de culpa, e com essa presunção de culpa em relação aos danos estéticos, há a inversão do ônus probatório. O Superior Tribunal de Justiça compreendeu recentemente que nem sequer a não comprovação de imperícia, negligência ou imprudência por parte do profissional seria o suficiente para inverter esse ônus probatório, de modo que a culpa deve ser presumida por se tratar de obrigação de resultado e não de obrigação de meio. Então não compete à autora comprovar a culpa. Acerca da alegação de que a concepção de beleza ou feiura é subjetiva, deve-se atentar, também com a jurisprudência do STJ e com base no caso prático aqui narrado, que o resultado da cirurgia estética foi desarmoniosa segundo o senso comum, o que basta para o STJ. Além disso, a própria perícia constatou e um profissional posterior também constatou. Além disso, a alegação de que não houve dano efetivo, já que a autora reverteu o resultado insatisfatório, não é suficiente para afastar o prejuízo. O nexo causal ele não se rompe em relação ao dano já ocasionado em favor da recuperação posterior. Haja vista que a vítima já sofreu abalos morais, danos materiais no valor de R$15.000, danos estéticos que se ligam aos danos morais, e aqui cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é assente, inclusive em entendimento sumular, que há a possibilidade pacífica, tranquila, de cumulação dos danos morais, estéticos e materiais. Sendo assim, são improcedentes todos os pedidos trazidos na resposta do réu. A Secretaria de Saúde do Estado X recebeu denúncia formal de possível desvio de verbas destinadas à compra de medicamentos praticado por Joana, servidora pública lotada no órgão. Assim, a Secretaria resolveu instaurar sindicância para apurar fatos. Durante a sindicância, Joana alegou a existência de vícios procedimentais, argumentando que não tivera oportunidade de se defender adequadamente e que a apuração não seguiu os trâmites legais necessários. Com isso, solicitou a nulidade da sindicância e a anulação de qualquer ato dela decorrente. Contudo, antes que a sindicância fosse concluída, a administração pública decidiu instaurar
um processo administrativo disciplinar para investigar o caso. Ao final do processo, a comissão processante elaborou um relatório final, no qual concluiu pela demissão de Joana, recomendando a aplicação da pena. Assim, a autoridade administrativa concluiu que Joana cometeu infração e aplicou a penalidade de demissão. Ocorre que Joana não foi intimada sobre o conteúdo desse relatório antes que a decisão fosse tomada pela autoridade competente. Sentindo-se prejudicada, Joana ajuizou a ação em face do Estado junto à vara da Fazenda Pública da localidade, requerendo o reconhecimento da nulidade do ato, arguindo que irregularidades apontadas na sindicância deveriam ser consideradas, que a portaria de instauração do PAD deveria conter exposição detalhada dos fatos a serem apurados e que a falta de intimação do relatório final violaria seu direito ao contraditório e ampla defesa, sua reintegração, alegando que a demissão seria medida desproporcional diante da insuficiência de provas que justificassem a sanção. O Estado, por meio de sua Procuradoria-Geral, apresentou contestação tempestiva, combatendo todas as alegações feitas por Joana. Na sentença, o juízo julgou inteiramente procedente a ação de Joana e decidiu conceder a reintegração de Joana, argumentando que a penalidade imposta era excessiva e que a autoridade administrativa não havia considerado adequadamente as circunstâncias do caso. Intimada a Procuradoria Estadual, os autos foram encaminhados para apreciação do procurador competente. Com base nessa situação hipotética e assumindo a condição do procurador oficiante, redija o recurso cabível com os necessários fundamentos para resguardar os interesses da Fazenda Pública. O recurso cabível, no caso, é a apelação. Quanto ao alegado, as irregularidades da sindicância, que é um procedimento prévio ao processo administrativo disciplinar, embora dispensável, não maculam o processo administrativo disciplinar instaurado, haja vista justamente o caráter de dispensabilidade da sindicância. A sindicância não é, ao contrário do processo administrativo disciplinar, local próprio para o pleito ou a alegação do contraditório. O contraditório ele é realizado posteriormente e a sindicância se assemelha à figura do inquérito policial, que também, por ser procedimento inquisitivo, dispensa o contraditório. A portaria de instauração do PAD, segundo a demandante, deveria conter exposição detalhada dos fatos a serem apurados. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que essa portaria de instauração não necessita conter exposição detalhada dos fatos, sendo, portanto, entendimento sumulado e jurisprudência qualificada, patente a improcedência da argumentação. Alegou ainda que a falta de intimação do relatório final violaria o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Essa falta de intimação não pode ser tomada como causa de nulidade ou anulabilidade dos atos, na medida em que, como dito, a sindicância é um momento de inquisitório e que, portanto, o contraditório e a ampla defesa não tem lugar nesse momento. Além disso, a sindicância, a não intimação do relatório final vai ao encontro do já decidido pelo STJ em relação a formalidades dentro do próprio processo administrativo disciplinar que, uma vez não sendo irregularidades insanáveis, podem ter prosseguimento, como, por exemplo, a questão da ausência de defesa técnica, que não macula o PAD. Em relação à reintegração, alegando que a demissão seria medida desproporcional, aqui só recordando que essas alegações são combatidas quando da apelação, ou seja, contra o juízo, que julgou improcedente, ou melhor, procedentes às alegações de Joana e improcedentes às alegações da Fazenda Pública. E essa
esse quesito da sentença não procede. Haja vista que o Superior Tribunal de Justiça também já concluiu, em precedente vinculante, que essas penalidades previstas no processo administrativo disciplinar, na legislação que regula o PAD de determinado ente federado, não é quando prevista, por exemplo, a pena de demissão, não pode ser desconsiderada pela autoridade judicial. Inclusive, aqui há uma violação da independência das instâncias administrativas, cíveis e até mesmo da separação dos poderes. Então, a autoridade administrativa não tem outra conduta a ser adotada, senão a necessidade de cumprimento da lei, ou seja, da demissão, de modo que não há que se falar em análise da desproporcionalidade da medida. Aqui o cumprimento da lei ele é estrito. Então, improcedentes deve ser reformada a sentença em todos os pontos combatidos e de modo a conceder à Fazenda Pública a reversão do julgamento e a procedência dos seus pedidos.